Glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Glosa Ordinária. Hoje, após uma série de episódios temáticos em que estivemos só os glosadores de serviço, os glosadores ordinários de serviço, já agora, voltamos a um outro formato que também é habitual, que é o de conversas/entrevistas da série Entrevista com um Medievalista. Como dissemos já no início destes nossos podcasts, um dos nossos objetivos é termos conversas com medievalistas de diferentes instituições, com diferentes perspectivas, de diferentes fases da carreira, etc. Temos conseguido cumprir esse desidrato até agora, esperemos ainda continuar a cumprir de futuro, e hoje temos uma convidada, como todos, mas que todos eles são especiais, uma convidada especial, a Isabel Barros Dias, da Universidade Aberta. Eu sou o Filipe Alves Moreira e tenho comigo também a Mariana Leite. Olá Filipe, olá Isabel. Olá Isabel, obrigado pela tua presença, antes de mais. Olá Filipe, olá Mariana, primeiro de tudo muito obrigada por este desafio, é com muito gosto, muito prazer que estou aqui convosco a participar neste interessante podcast e nesta fantástica iniciativa que tiveram. Obrigado. Bom, nós hoje vamos ter um menu sobretudo baseado em duas grandes questões. Por um lado, e como é habitual nestes nossos programas, falamos um pouco sobre o percurso do nosso convidado ou da nossa convidada pelos estudos medievais e, neste caso em concreto, e tendo em conta que a Isabel Barros Dias é da Universidade Aberta, como sabem é a Universidade Pública de Ensino à Distância Portuguesa, vamos também concentrar uma parte significativa da conversa nesse modelo pedagógico que é, em parte, claro, diferente do modelo, digamos, tradicional. Serão, portanto, a conversa estará dividida, sobretudo, nestas duas grandes partes. E então, para começar, eu perguntar-te, Isabel, como surgiu o teu interesse pela Idade Média, como tem sido o teu percurso como docente e investigadora nesta área e quais têm sido os teus principais interesses de investigação? Muito obrigada, Filipe, pela questão. Na verdade, eu mergulhei na Idade Média por acaso. Porque pois, quando terminei a minha licenciatura, tinha duas possibilidades de percurso pela frente. Por um lado, fazer um mestrado científico, por outro lado, fazer a profissionalização em serviço e dedicar-me ao ensino secundário. E na altura achei que seria mais interessante enverdar pela carreira de investigação e fazer o mestrado científico. Inscrevi-me no mestrado, que na altura era um mestrado em português, línguas e literaturas modernas, português-francês, e acertei logo no ano em que esse mestrado foi dividido, por um lado, no mestrado em estudos medievais, pelo outro lado, num mestrado, uma concentração em literatura moderna e contemporânea. E perante essa opção, optei pelos estudos medievais e ao longo tempo acabou por dizer-me que fiz uma opção que foi ao encontro, foi determinante para a minha vida e que foi muito compensadora. Então podíamos dizer que há uma célebre frase de Agostina Bessa Luís que dizia da sua relação com o Porto que foi um casamento por conveniência que se transformou num amor da vida toda. É um bocado isso? É um bocado isso, eu acho que sim, acho que é uma boa, essa expressão é bastante ilustrativa. Acho que sim, acho que vai um bocado ao encontro do meu percurso inicial. Depois desta primeira escolha um bocadinho aleatória de início, pois dediquei-me de alma e coração a esta área e a esta época de estudos que, como ambos sabem, tem imenso para dar, imenso para fazer. Também depois o afunilar que fiz dos primeiros tempos foi também um percurso relativamente lógico, porque comecei por trabalhar épicas, depois passei para a historiografia. Como sabem, é aquela forma textual onde está tudo. Exato. Eu lembro-me que nos primeiros tempos até usei uma expressão que era uma forma textual bulímica, que não caiu muito bem a algumas pessoas que acharam que era um bocadinho escatológico, mas de facto é uma forma textual que come de tudo, modifica
e depois transforma em qualquer outra coisa para além daquilo que recebeu. Hoje em dia prefiro falar em numa forma textual centrípeta ou omnívora, mas acho que esta ideia de uma forma que capta tudo, que absorve e que transforma, acho que é central sobretudo para a historiografia dos nossos primeiros tempos. Depois, a partir daí, trabalhei também um pouquinho outras áreas, mas que têm alguns pontos de ligação com a historiografia, porque a historiografia, lá está, sendo uma forma complexa, absorveu uma série de textos de outro tipo, como as geografias, vidas de santo, exempla, formas de bestiário, e acabei por achar muita piada, sobretudo, a cruzar temas e a procurar linhas transversais que existem tanto na historiografia como em outras formas textuais do período medieval. E isto muito também cruzando a historiografia portuguesa com a castelhana, ou aliás com a ibérica, ou até fora da Península Ibérica, mas sobretudo também com a ibérica, não é? Sem dúvida, porque, na minha opinião, não se pode estudar a historiografia portuguesa sozinha. A Península Ibérica formava um todo e de facto temos também bastantes influências ultramontanas, não tanto na historiografia, mas no romance, na lírica, nas vidas de santo também, com o Jacques de Voragine e a lenda que depois vai dar origem ao Flos Sanctorum. Maneira que as coisas não funcionavam de maneira estanque. Até como sabemos, as nossas fronteiras são fronteiras, sobretudo, políticas. Exato. Não há uma... E eram, sobretudo, muito porosas. As pessoas das regiões fronteiriças, e até há muito pouco tempo, e até atualmente, passavam com muita frequência para um lado para o outro da fronteira. Os casamentos entre as grandes famílias dos reinos de Portugal, Castela, Leão, Aragão, e também para além dos Pirineus eram comuns, e tudo isso implicava trocas culturais que fazem com que uma cultura não viva sozinha, tanto naquela época como atualmente. Claro, e só para acabar talvez este primeiro tópico, consegues dizer nessa principal área de investigação algum texto ou algum setor que te tenha dado ou que te dê especial gozo em estudar, ou de facto o teu coração alberga por igual toda a historiografia, ou há assim algum autor, alguma obra, algum texto, a Crónica de 1344 talvez, não sei, a segunda redação, Claro, pois. claro. Sim, no fundo o meu coraçãozinho bate muito pelo nosso amigo Conde Dom Pedro Afonso e pelo nosso amigo Afonso X. Mas todo este puzzle das crónicas é um campo riquíssimo, absolutamente riquíssimo, e que dá para trabalhar sob várias perspectivas. E ultimamente, como tenho procurado cruzar um pouco a historiografia com iconografia, acabei por descobrir todo um novo mundo que está aqui ao lado e que faz muito sentido, trabalhar. De maneira que agora é o meu último amor, o cruzamento da literatura com a iconografia. É engraçado porque no fundo isso nós já temos comentado que se calhar agora que temos o acesso ao estudo e tudo mais, estamos a pensar em fazer alguns episódios em bibliotecas, porque realmente a mise en page, portanto a forma como o texto aparece e aquilo que decora o texto tem muito que se lhe diga, não é? E quando nós falamos destes textos, às vezes parece que é assim um texto que aparece vindo do nada. No nosso episódio sobre edição crítica já mostrou que não é assim, não é? Que é todo um processo, mas que de facto o lado iconográfico também é bastante importante e convém ser tido em conta. Eu ia se calhar agora passar um bocadinho, mas a gente ainda vai voltar se calhar a estas coisas da historiografia, porque somos muito tendenciosos. Exato, é verdade. Isso, não é? E neste caso, relativamente aos três, junta-se a fome com a vontade de comer. Pois, é isso, é verdade. É que, enfim,
Ainda vamos voltar a isso. Acho que ainda, isto vai dar pano para mangas. Eu agora ia centrar-me um pouco mais na questão da tua experiência enquanto professora numa universidade à distância, que é a Universidade Aberta, que, como o Filipe já disse, é a única universidade pública de ensino à distância em Portugal. E ia perguntar-te quais é que são as especificidades, as características deste tipo de ensino e se podes apontar algumas vantagens e desvantagens deste modelo, portanto, o modelo à distância, da experiência já considerável que tens, quais é que são as vantagens e as desvantagens e as características únicas que fazem com que a Universidade Aberta seja uma escolha bastante peculiar e tenha as suas particularidades. Claro, sem dúvida, a grande particularidade é, de facto, ser uma universidade de ensino à distância. Isso faz com que seja uma instituição que dá oportunidades a pessoas que, de outra forma, não teriam possibilidades de fazer uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento, ou então formação ao longo da vida. Seja porque estão deslocadas, e quando digo deslocadas, refiro não só a pessoas que estão fora dos grandes centros urbanos, onde existem universidades, mas também pessoas da diáspora, que estão em inúmeros países, mas que querem fazer um curso em português numa instituição portuguesa. Essas pessoas são muitas vezes leitores de português no estrangeiro, são pessoas que por alguma razão não estão fora e querem manter uma ligação ao seu país, o que faz com que nós tenhamos um contingente muito grande de estudantes portugueses, mas residentes fora de Portugal, e também estudantes não portugueses, sobretudo do Brasil e de países de língua oficial portuguesa. Esta tendência acentua sobretudo nos cursos de pós-graduação, porque aí, como os nossos cursos são válidos não só na Comunidade Europeia, mas também nos outros países, graças a protocolos que foram estabelecidos, muitas pessoas optam por esta modalidade, que também é uma modalidade mais flexível e que permite que pessoas, mesmo em grandes centros urbanos, mas que estão a trabalhar, que têm um horário fixo, podem frequentar a instituição, que é uma instituição pública, portanto, é uma instituição oficial, é uma instituição estatal, com tudo o que isso significa e acarreta. Para além deste público mais disperso geograficamente, do público de pessoas, trabalhadores, estudantes, de outra maneira não poderiam fazer também um curso. Temos ainda um contingente muito, muito importante e que eu pessoalmente acarinho muito, que é o contingente das pessoas com necessidades educativas especiais. Caso uma pessoa, hoje em dia cada vez temos mais pessoas que infelizmente tiveram um acidente, que têm problemas de locomoção, que têm uma panóplia enorme de problemas de acesso ou dificuldades de acesso e que graças ao ensino à distância, têm a oportunidade de fazer aquilo que não poderiam fazer de outra maneira, tal como hoje em dia o facto de as pessoas poderem trabalhar remotamente lhes permite entrar muito mais facilmente no mercado de trabalho. E penso que e para além disso, é claro, temos pessoas que por alguma razão, podendo fazer um curso presencial, optam por fazer um curso à distância, porque sim, porque Exato. consideram que estas vantagens da flexibilidade, sobretudo da flexibilidade, vão mais ao encontro daquilo que eles têm como horizonte de horizonte de expectativa e de vontade que têm de trabalhar para obter uma licenciatura ou um mestrado, que seja. E também, permite-me este comentário, quando falaste nesse contingente, digamos, especial, entre aspas, no melhor sentido, eu confesso que o que me veio à cabeça foi outro contingente, que são os presidiários, que também é uma população especial e muito importante, e que também tem, neste tipo de ensino, uma oportunidade única, não é? Precisamente. Aliás, há um projeto na universidade que estabeleceu protocolos com instituições prisionais e permite que os presidiários, no tempo que estão reclusos, possam estudar
e realizar a sua licenciatura, o seu percurso. Aliás, temos estudantes ótimos que são presidiários, diga-se de passagem. Então, vimos agora algumas vantagens, não é? E eu perguntava se há desvantagens neste formato. Ou não Podemos às falar de vezes. uma menor, existe a não presencialidade, que acarreta um tipo diferente de comunicação. No entanto, nos dias de hoje, como se tem implementado cada vez mais e mais, aí também, sobretudo nos cursos de mestrado e doutoramento, porque os cursos de licenciatura, porque têm muitas pessoas, têm muitos estudantes, é um bocadinho mais complicado. Mas, sobretudo, nos cursos de mestrado e de doutoramento, tem-se implementado muito a realização pontual de reuniões por Zoom. Isso, parecendo que não, Pois. faz bastante a diferença, permite que as pessoas se vejam, se associem a caras a nomes, maneiras de atuar e possam ter um bocadinho da kinésica do professor, ou seja, ver um bocadinho como é que o professor se comporta, como é que age no fundo também, isso é comunicação. E acaba por, esta possibilidade acaba por juntar um bocadinho o melhor dos dois mundos, digamos assim. E então, isso está relacionado um pouco com a questão seguinte, que é a seguinte: ao longo do teu percurso da Universidade Aberta também foste passando por uma série de mudanças. Talvez algumas pessoas ainda anteriormente, por exemplo, eu recordo-me perfeitamente de quando era miúdo ver aos sábados os programas da Universidade Aberta na televisão. Passava na televisão, sim. As pessoas, por exemplo, com o Carlos Reis, que era um clássico, que aliás acho que era o reitor na altura, salvo erro, não é? Ou foi o primeiro Na reitor? altura não, acho que era para o reitor para a língua portuguesa, para a difusão da língua portuguesa. Isso, ok. Foi reitor, mas posteriormente. Ok. Mas isso é um modelo que já não é o modelo atual, não é? Então, e será uma das, digamos, um dos Foi a revolução, exemplos. foi a grande revolução. É isso. Podes falar um pouco também sobre isso, ou seja, porque este modelo também não é estático, não é? Tal como qualquer modelo pedagógico evolui, muda, passa por mudanças. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sem Algumas dúvida. dessas mudanças, desafios ao longo destes anos? Claro, essa grande revolução, digamos assim, deu-se em 2008. Aliás, foi precisamente com o professor Carlos Reis quando ele foi eleito reitor da instituição. E consistiu na mudança do modelo anterior de ensino à distância para o modelo online. Foi aquele momento em que aquele modelo baseado nos programas, baseado nos manuais e nos programas, essencialmente, nos programas de televisão que a RTP emitia, passaram para uma lecionação inteiramente online, baseada na plataforma Moodle e com base em materiais de estudo, numa interação mais próxima entre o docente e o estudante, e na criação propriamente dita da primeira versão do modelo pedagógico da Universidade Aberta, com uma série de princípios que constam nesse primeiro documento e que foram, nesta altura, implementados, e ainda bem que o foram, porque foi uma revolução que deu um novo elan à instituição e que penso que se afirmou bastante mais depois deste momento. Mas se eu perguntasse, digamos, tens alguma nostalgia do modelo anterior, independentemente das vantagens do atual, haveria alguma coisa no modelo anterior que te deixe alguma nostalgia? Não, mas talvez talvez tenha isso, mas isso terá que ver com o meu caráter, não olho muito para trás. Não, certo, ok. Paradoxal, uma medievalista dizer que não Não olha é? Não é? Basta. Não, podia haver alguma... Eu, por exemplo, se calhar eu sou mais dado a nostalgias, não sei, vou mudando de etapas e há sempre qualquer coisa que eu acho que melhorou, mas há sempre qualquer coisinha normalmente que se desse para juntar, mas não, neste caso de facto houve... A evolução também vai numa linha de continuidade, é claro. Certo. Mas eu acredito que a evolução foi para melhor e que os nossos públicos estão mais bem servidos com este modelo. Obviamente que as pessoas também aprendiam e faziam as cadeiras e trabalhavam com o modelo anterior. Mas também acredito
que uma maior interação foi muito bom, porque aproximou Claro. os estudantes entre si, aproximou os docentes dos estudantes, e isso é bom. Aliás, é curioso porque à partida nós podemos pensar que a distância, que é que temos um meio de comunicação frio, mas não, eu já vi ódios viscerais nascerem, apesar da comunicação ser escrita, tal como grandes amizades. É verdade. Muito curioso. E à partida, quando este sistema de ensino começou, achei que seria tudo muito ascético, muito formal, mas não. Há uma altura em que as pessoas descontraem, desprendem-se, Se e calhar, dizem o que lhes vai na alma. eu ia se calhar aproveitar, porque se calhar muita gente que nos está a ouvir não perceba como é que funciona o modelo da Universidade Aberta, então talvez se pudesse só explicar mais claramente, porque se calhar as pessoas estão a pensar, mas como é que aquilo funciona? As pessoas leem textos, as pessoas veem vídeos, como é que... É como as aulas que tivemos durante a pandemia, como é que... Não exatamente, porque no fundo isso a questão da pandemia também é outra Hum, questão, porque por um lado, quando surgiu a pandemia, a Universidade Aberta foi aquela que não mudou em nada o seu modus operandi, mas por outro lado, porque as outras instituições presenciais mudaram para um modelo online que acabava por estar centrado em aulas Zoom, onde o professor atuava da mesma maneira que atuava nas suas aulas presenciais, esse sistema foi apelidado de ensino à distância, porém não coincide com o ensino à distância que é praticado na Universidade Aberta, de acordo com o modelo pedagógico desta instituição. Nós trabalhamos essencialmente na plataforma Moodle, com com eventual recurso à plataforma Zoom. Na plataforma Moodle nós temos todo um percurso didático já preconizado, que é no fundo a cadeira que se pretende lecionar, dividida em módulos, distribuída pelo tempo de duração do semestre, fornecendo materiais de trabalho que podem ser textos, podem ser vídeos, podem ser PDFs, PowerPoints narrados, enfim, há toda uma grande possibilidade, tudo o que puder ser colocado online pode ser colocado nesta plataforma. E depois o trabalho desses materiais é feito em fórum de debate, onde o professor lança desafios, faz comentários, os estudantes o mesmo, comentam o que leram, os percursos de investigação que fizeram, ah, discutem um determinado assunto, no fundo, replicam um debate com a vantagem de que cada estudante no sítio onde está pode colocar a sua intervenção à hora que pretender. Por exemplo, nós temos, por exemplo, temos estudantes em Portugal, mas também temos estudantes no Brasil e temos estudantes na Oceania. Ou na China, inclusive. ou em O Macau, estudante por exemplo, vai Macau há pôr, ou muito, em né? Macau, muitos em Macau, vai colocar o seu contributo numa altura em que os outros estão a dormir, tal como o estudante que está no Brasil vai colocar o seu contributo a altas horas da noite, porque ali é meio da tarde. E isso também enriquece os debates, porque também acho que todas essas pessoas de diferentes áreas geográficas convocam as suas realidades, os seus contextos, e nesse sentido, podem dar contributos muito interessantes, muito válidos, para um debate que seja colocado num desses fóruns de debate. Ou seja, Só nos exames é que isso não é possível, não é? Nos exames há sempre alguém que apanha uma hora, ou é conveniente, por exemplo, para quem está no Brasil pode apanhar uma hora muito cedo, ou para quem está na China uma hora muito tarde. Só aí, na avaliação final, é que não há essa outra hipótese, não é? Claro, precisamente. eu ia precisamente entrar por aí, quer dizer, então as aulas basicamente não é sincrónico e não corremos o risco de ter alunos que têm que estar de pijama
e cheios de sono a assistir a uma aula de madrugada para poder acompanhar, não é? Portanto, Precisamente. Só neste caso, como disse o Filipe, só no caso das provas de avaliação final, mas aí é um dia por unidade curricular ao longo do semestre. Também não é assim tão grave. E já há pouco referiste brevemente a questão do Covid-19 e que lançou uma série de desafios ao ensino presencial. No caso da Universidade Aberta, isso sentiu-se ou não? Não, continuou tudo como estava, não é? Nesse caso não se sentiu tanto. Precisamente. Foi, de uma forma geral, foi o que foi. Manteve-se, porque realmente o que nós praticávamos, esse tipo de ensino que nós praticávamos, foi o tipo de ensino era o tipo de ensino que continuámos a praticar, porque como é ensino à distância, não. Mas sentiu-se, por exemplo, que as outras universidades procuraram apoio de alguma forma ou... Sim, houve universidades que pediram formação. Pois, imagino. Mas nem todas, porque a Universidade Aberta tem também um setor que dá formação em ensino à distância a outras instituições que procuram para isso. E tem dado essa formação não só a docentes de outras universidades, mas também de outro tipo de instituições de formação, nomeadamente. escolas, presumo, também, na altura da pandemia? As escolas, penso que seja do meu conhecimento, não. Instituições universitárias, sim. Instituições de formação, sim. Mas, Isabel, dá para perceber todas estas vantagens e realmente benefícios até globais que a Universidade Aberta tem, mas agora perguntava qual é que achas que é a percepção do público em geral deste tipo de modelo, porque nós vimos, enfim, o que foi o ensino durante o período da pandemia, em que não podemos ter ensino presencial, enfim, historicamente a Universidade Aberta já tem umas boas décadas em cima e é reconhecida como uma universidade, mas eu gostava de te perguntar se achas que, para o público em geral, da tua percepção, o vosso trabalho, o trabalho na Universidade Aberta, os cursos lecionados na Universidade Aberta têm o mesmo prestígio público, digamos assim, que cursos lecionados em outras instituições públicas também, de ensino superior portuguesas, mas que são presenciais. Achas que... Eu acho que houve uma evolução. De início, como qualquer instituição nova, suscitou desconfiança, como é evidente. Tivemos também algumas fases em que tivemos que dar resposta a algumas encomendas ministeriais para cumprir metas europeias e foi necessário fazer formação de muitas pessoas num curto espaço de tempo. Algumas pessoas tiveram que fazer essa formação a contragosto, porque isso lhes era exigido para a progressão na carreira. Creio que essa fase, e sobretudo o facto de algumas pessoas terem que fazer alguns cursos ou alguma formação a contragosto, levou à criação de alguns anticorpos que, com a continuidade da instituição e com o trabalho das pessoas que a elas estão ligadas, creio que se dissipou neste momento. E também no período da pandemia foi possível sublinhar o facto de continuarmos tal como sempre estivemos e deste modelo de ensino ser absolutamente válido. E também contamos com outra coisa muito importante, que é o testemunho dos nossos antigos estudantes, que passaram pelo processo, perceberam como é que as coisas funcionam, percebem quando estão junto de outros colegas que vêm de outras instituições que estão tão bem ou melhor preparados do que eles, e isso, no fundo, acaba por falar por nós, não é? Exato. Ou seja, os resultados falam pelo vosso trabalho, não é? É engraçado porque acabaram por ser, durante a pandemia, aqueles que até ficaram um bocado a rir, tipo, nós já sabemos lidar com estas coisas todas, não temos problema nenhum, isto é a nossa vida normal, não estarmos todos numa sala ao mesmo tempo, não é? Claro. E nós estamos aqui quase a fazer uma espécie de campanha para os nossos ouvintes que tiverem... Claro, não, exato, absolutamente. E agora, absolutamente. se calhar, podíamos
entrar por campanhas mais detalhadas para os estudos medievais, não é? Sim, olha, no fundo fazer uma espécie de ponto com o início, não é? Ou de... não é regresso, mas ponto, lá está isso, ponto com o início, porque a Universidade Aberta tem também, desde há alguns anos, um doutoramento em estudos medievais, em conjunto com o Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova, que é um curso interessante porque junta professores e, desde logo, junta instituições, claro, e docentes de duas universidades diferentes com dois modelos pedagógicos diferentes. E então a pergunta é como tem corrido essa experiência e como tem sido juntar docentes habituados a modelos diferentes, no fundo, não é? Eu diria que essencialmente com formação de quem ainda nunca trabalhou em ensino à distância e, por outro lado, sobretudo, trabalho em equipa. Acho que isso faz toda a diferença. E este curso que eu acarinho muito, é um curso que tem algumas particularidades muito interessantes, sendo a principal o facto de pugnar um bocadinho pela interdisciplinaridade, ou pelo menos pela multidisciplinaridade. Isto porquê? Porque em cada unidade curricular, em cada disciplina é lecionada pelo menos por 4 professores de áreas diferentes. Ou seja, cada disciplina terá um professor de literatura, um de história, outro de história da arte, outro de arqueologia, outro de história da música, enfim. E isso, do meu ponto de vista, é um enriquecimento tremendo que se traz aos estudos medievais. Porque esta divisão disciplinar que foi criada a partir de determinada altura, por um lado, não tinha o mesmo significado no período medieval, que era uma altura em que tudo estava um pouco mais integrado. Por outro lado, esta perspectiva ajuda a que as pessoas que vão sendo formadas neste curso possam olhar para as fontes de uma maneira diferente. Ou seja, não olham de forma monodisciplinar, mas estão dispersos para várias outras áreas do saber e isso permite dar-lhes ideias e considerar os seus objetos de estudo de uma maneira mais polifacetada, digamos assim. No fundo, isso acaba por ser um pouco aquilo que tu disseste logo no início, de andares cada vez mais interessada na parte iconográfica, não é? Se estás a ver o objeto dessa maneira. Sem dúvida, decorreu precisamente do trabalho que tenho desenvolvido neste doutoramento. Porque influencia os alunos, mas também nos influencia a nós. Claro. Claro. Faz parte, e é ótimo que possamos evoluir a interação com outros, com colegas, com estudantes, com pessoas interessadas nas mesmas áreas de estudo. Daí, e sim, para mim, 100% verdade que este meu interesse pela iconografia decorreu um pouco das preocupações que tive a preparar materiais e a pensar nomeadamente em temas de tese de doutoramento para sugerir a um ou outro estudante. E tudo isso, obviamente, que nós não somos imunes a estas reflexões, e ainda bem que o não somos, porque de facto estou muito entusiasmada com esta linha de estudos que estou a seguir agora, sobretudo porque quando comecei a olhar para determinados manuscritos desde este ponto de vista de uma triangulação, que é o que tento fazer agora, que é uma triangulação entre o texto, a imagem que o acompanha e a cultura da época da produção daquele texto. Quando comecei a olhar dessa forma, comecei a perceber que tudo se encaixava e que fazia sentido. E
tenho trabalhado para além, nomeadamente, lá está, voltando novamente às crónicas, tenho trabalhado um pouco o manuscrito da Academia das Ciências, da Crónica de 1344. E olhando para algumas páginas, o que tenho notado é que algumas das ilustrações que anteriormente, quando aquele manuscrito foi estudado, e tem sido bastante estudado por historiadores da arte, consideraram determinadas imagens como meramente ilustrativas, ou seja, para a página ficar bonita, está ali um espaço, vamos pôr um passarinho. Decoração só. Meramente decorativo. Mas se nós conhecermos, por exemplo, o livro das aves e soubermos que há toda uma linha de classificação das aves e também com os bestiários dos animais, atribuindo determinados significados, tendo em consideração esses significados muitas vezes articulam-se com aquilo que é dito no texto. Por conseguinte, aquela imagem pode funcionar como um pivô de ligação entre o texto e o contexto da época e os valores daquela época, tentando e funcionando também como despolutadores de outras associações e de reflexões de quem abre aquele livro e olha para aquela página, para aquelas páginas, para aqueles fólios decorados que estão ali. Ou seja, vamos imaginar, um pardal ou uma andorinha não é acidental. Não, Cada um na minha destes... opinião, não. E dou um exemplo, o exemplo da página que fala do enterro do rei Fernando I. Já foi muito estudada. Castela, não é? Exato. Século XI, só para situar os nossos ouvintes. O rei que depois deu origem às guerras fratricidas entre os vários filhos. De que já falámos aqui num episódio, já agora, das partições. Fica aqui também a publicidade, para quem quiser ouvir lá para trás. Do ciclo do Cid, não é? Das partições. E há uma imagem muito bonita na página que refere esse episódio, tem o funeral. E essa imagem tem sido muito trabalhada, precisamente porque é uma imagem chamada imagem narrativa, que põe em imagem aquilo que o texto diz. Porém, também nessa mesma página temos num canto um cisne. Ora, o canto do cisne, o cisne que é se formos ver os significados do cisne no livro das aves, é uma ave muito ligada precisamente à morte, à reflexão sobre os pecados, à necessidade de fazer penitência. Está ali um cisne. Dá-te certo, não é? É uma outra forma de dizer o mesmo, simbolicamente, num certo sentido, não é? Ou de intensificar os sentidos. Isso é muito interessante. E no fundo remete para a cultura da época, porque na época a cultura geral tinha conhecimento daqueles significados simbólicos. Exato. Sim, porque às vezes olhamos para a marginália, e sobretudo aquela que é assim um bocado mais estranha, não é? Como sendo quase uma coisa jocosa, assim, mas é um bocado como a cultura dos memes agora, não é? Quem está por dentro do que aquilo quer dizer, quem está atualizado, percebe o sentido e ri-se ou entende a mensagem, não é? E é um pouco isso, quer dizer, aqueles memes, por assim dizer, que é, né? Aquelas unidades básicas de sentido visual que apareciam nos manuscritos, também comunicavam para o seu público de uma maneira que nós, se calhar, só podemos tentar aflorar e, se calhar, nunca chegaremos, não é? Claro. Também noutra página, não sei se é antes ou é depois, também temos uma imagem que poderá ser um dos filhos, do filho predileto de Fernando I, Afonso VI, que aparece uma figura de um homem numa postura crística, na altura, quando se narra a altura em que ele está, em que Afonso VI está desterrado por terras de mouros, uma postura crística com um galo por perto. Sendo que o galo tem toda aquela tradição bíblica de ser um animal ligado também à morte e ressurreição. Quando aquela personagem está numa fase subterrânea antes de depois voltar. Exato. Antes que o galo cante 3 vezes, vais-me trair, também há aquilo lá. Exato. Ligado ao nascer do dia, ao renascimento. Sim, a missa do galo é por causa disso, não é? Exato. E neste caso, justamente, ele está exilado em Toledo e depois regressa e torna-se o rei dos 3 reinos, não é? Depois da morte do... Há ali todo um processo de renascimento e de retomada de momento subterrâneo que antecede um renascimento. E está um galo, não está um pardal, lá está. Exato. Não, é isso, estes simbolismos são fundamentais. E já agora retomando a questão com os alunos, mas portanto, tem esta vertente multidisciplinar fortíssima, mas
dá para perceber que os alunos aderem a esta perspectiva ou alguns deles acabam por ficar mais agarrados a uma disciplina, ou uma perspectiva disciplinar, imagino que tenha havido tudo, claro, mas Sim. como é que tem sido, em geral, digamos, a recepção? Também é um doutoramento ainda relativamente recente, não é? É Pois. relativamente recente, mas de qualquer maneira já tem uns quantos, já dura uns quantos aninhos e já dá para perceber. Os alunos têm a sua formação de base e isso acaba por por falar um pouco mais alto. Porém, aderem a esta procura da interdisciplinaridade e tentam fazer trabalhos que apontem para aí. Agora, não é fácil. Muitas vezes acaba-se por ficar pela multidisciplinaridade, ou seja, que tentar Exato, perceber pois. um mesmo problema desde vários pontos de vista, mas sem conseguir. Exato. Aliás, eu próprio cometi esse erro porque usei o termo multidisciplinaridade e não de interdisciplinaridade, não é? Precisamente. Eu próprio caí nesse lapso, no fundo. Mas lá Lapso está, não, mas é um caminho a fazer. é um caminho, é isso. E na minha opinião, os resultados são muito interessantes. Sim, mas no fundo pergunto-me e conversa até que temos estado aqui a ter, se é possível fazer estudos medievais que não sejam interdisciplinares, porque realmente vamos É uma estar a época perder privilegiada. alguma coisa, estamos sempre necessariamente a perder alguma coisa quando trabalhamos estas coisas antigas, não é? Mas ainda mais perdemos se nos focarmos de uma maneira muito estanque na abordagem de um documento, seja o que tipo de documento for, de um testemunho do passado, não é? Agora eu queria, se calhar, é só fazer aqui sim, um pequeno comentário, porque nós os três aqui somos particularmente adeptos da historiografia, que eu acho que é uma coisa interessante, porque também a nossa colega Joana também é virada mais para a historiografia e se calhar pode parecer a quem nos estiver a ouvir que realmente há uma tendência para a historiografia e que talvez não seja aquilo que nos salta mais à mente quando se pensa em literatura medieval. Quando nós pensamos em literatura medieval, mesmo na escola, claro que temos um bocadinho de Fernão Lopes, sim. mas aquilo que é o foco, a imagem que se tem é poesia e eventualmente outros textos como romance, assim. E tu disseste uma coisa no início que eu achei muito interessante, que era o poder, o estatuto bulímico, catalisador. o estatuto omnívoro. Uma espécie de melting pot, não é? Exato, da historiografia. E que de facto é verdade que deve ser também por isso que nos atrai, pelo menos a nós, tanto a historiografia. Podias explorar, se calhar, um bocadinho quais é que são estas vantagens da historiografia para quem estiver interessado em estudos medievais? O que é que a historiografia pode oferecer que outras formas de textos talvez não consigam da mesma maneira? Ou... Eu diria que é das formas textuais mais ricas e que permite abordagens de múltiplos pontos de vista, sem dúvida. Pode ser abordada do ponto de vista da historiografia, daí da literatura, logo, e não podemos olhar para ela sem pensar em termos de geografia e de literatura, pelo menos. Porque relata um contexto, um contínuo histórico, porém usa toda uma série de, não só de elementos retóricos, como também convoca todo um conjunto de textos de outro tipo, que são textos predominantemente literários, mas que acabam por ser ali recebidos e reelaborados. Aliás, nomeadamente, e agora passando um bocadinho para a historiografia do centro da Península Ibérica, temos aquela convergência que o Afonso X faz entre toda a tradição judaico-cristã com a tradição pagã greco-latina, e que já vem poderá vir desde outras obras mais anteriores, como o Panteão, mas acaba por ter uma expressão mais ampla sob a direção do Afonso X. E aqui temos aquele argumento que é frequentemente usado, em que se diz que isto pode parecer uma historieta, uma pequena fábula, mas não é porque no fundo pode estar a narrar coisas que até poderão não ter acontecido, mas que nos trazem valores superiores e verdades superiores.
Ou seja, a literatura como aquilo que nos traz as verdades que estão acima da verdade literal do texto. O que também nos pode remeter para a noção dos sentidos da escrita que foram identificados por Lubac. Pois, Não é? eu ia até mesmo precisamente por aí, porque ao contrário do que se possa pensar, não é? Os medievais reconheciam textos como sendo ficção e não ficção. E a historiografia está aqui assim numa espécie de limbo, muitas vezes, porque é um texto que não se apresenta ou que não se quer apresentar como ficção, mas que vai incorporar muitos elementos da ficção. Eu estava aqui a pensar, por causa do Afonso X, estava a pensar na parte que mais me cabe, né? Da história antiga, da história de Troia e toda... Nós ainda há pouco Falámos, tempo exato, disso, é isso. não é? Vão ouvir o episódio. Mas que de facto é um pouco por aí, quer dizer, aquilo vamos pegar em romances, em textos que circulavam como romances, não é? E vamos incluí-los, incorporá-los num texto que não quer ser um romance. E isso é um aspecto muito, muito interessante. Eu vou falar do caso do Afonso X, mas não é o único, não é? E isso é um aspecto que é bastante e que se calhar é um pouco difícil também para quem estiver ou de fora dos estudos medievais, ou então que tenha uma visão, uma perspectiva em relação ao que é escrita da história mais fechada, talvez não seja muito, muito claro compreender porque carga d'água é que temos épicas inseridas, reformuladas para não serem em rima, mas inseridas num texto que é uma crónica, não é? Em parte, eu diria que isso também vem um bocadinho da noção de que a historiografia veicula modelos de comportamento. Uhum. Nesse sentido, e veicula e da ideia geral de que os textos e as histórias, seja ficção, não seja ficção, neste período, têm que ter uma utilidade, Uhum. sendo que essa utilidade é uma utilidade formativa. Pode ser também uma utilidade de distração, como as cantigas, em situação de descontração e de festa, porém o didatismo do texto está muito presente. E nesse sentido, a historiografia, sendo um relato do passado para instrução do presente, recuperando a máxima ciceroniana, A história mestra da vida, não é? exatamente, acaba por tornar lícito que absorva todos estes outros modelos, porque os veicula também. Daí a pertinência de também incorporar essas verdades superiores que são transmitidas pela ficção. Isto agora, para quem nos estiver a ouvir, podem ir ouvir o episódio sobre histórias universais em que a gente toca nisto também. É verdade. porque é verdade. Tudo se liga. Tudo se liga. Está aqui, nós estamos aqui tudo a E pensar. também são engraçadíssimos, já agora também um teaser para os nossos ouvintes, também são engraçadíssimos os comentários dos cronistas sobre, às vezes, quando têm dúvidas sobre a historicidade dos factos ou não, não é? Por exemplo, os do Afonso X e não só, são engraçadíssimos. Isto não pode ter sido verdade por não sei o quê, outras vezes dizem, não sabemos bem se isto foi verdade ou não. Nós, por exemplo, no caso das partições, demos um exemplo, não é? Do filho bastardo do rei Dom Fernando que entra por lá dentro e a crónica diz... E dizem aqui os cantares que ele era bispo e abade e mais não sei o quê, depois, bom, mas isto não podia ser porque não se acredita que um homem tivesse tantos títulos, não é? Portanto, eles também vão fazendo estes comentários, ou seja, eles vão... É como se nós estivéssemos a assistir eles a pensarem ao mesmo tempo, não é? Eles estão a escrever, a pensar, e estes comentários permitem-nos quase como entrar na cabeça deles. Às vezes são engraçadíssimos. E muitas vezes também é aquela parte de respeito pelas fontes, não é? Que é aquele aspecto tão medieval mas a fonte diz. Há um caso Posso não acreditar, mas digo o que ela disse. Exato. Eu estou-me a lembrar agora de uma passagem também da General História, no caso, em que eles comentam que Cassandra de Troia não pode ter vivido tantos anos porque já não era costume viver mais de 300 anos naquela Pois, porque época. no tempo dos patriarcas... Exato, 800 anos seria no tempo dos primeiros homens, agora naquela altura já mais de 300 era muito, mas se é o que as fontes dizem, nós não vamos rebater. Portanto, é engraçado esta visão crítica também,
também, porque no fundo também existe, e de facto também acho que a historiografia tem uma vantagem, que é, permite-nos fazer pontes com outros géneros e depois aprofundar esses géneros. É isso. Não é? E de épocas diferentes, porque nós também já nos vamos aproximando da hora de fecho, literalmente quase, mas só este último apontamento antes da questão final, porque também tem a ver muito com o teu trabalho, que é também pontos com textos de outras épocas. É que as crónicas também têm essa, e tu também tens trabalhado nessas áreas, são fascinantes. Nós, por exemplo, também sobre o Cid falamos um pouco disso. Quer dizer, as crónicas transmitem imagens do Cid que depois vão sendo recriadas em poemas, em peças de teatro, em filmes. Portanto, elas continuamente alimentam a cultura ao longo de séculos. Isso também é fascinante, não é? Sem dúvida, e um bocado camaleónica até, não é? As metamorfoses, não é? Olha, retomando o título da tua tese, que é Metamorfoses de Babel, de facto, e isso é fascinante, vemos como é que... E às vezes mesmo podemos não nos dar conta, mas há coisas que são quase do senso comum. Sei lá, por exemplo, o Afonso Henriques ter batido na mãe. São coisas que vêm das crónicas, remotamente, não é? Depois com muita coisa pelo meio. Mas às vezes perde-se um pouco a noção, mas de facto as crónicas estão na origem até destes... Essa mitologia até, de certo modo, não é? Uma mitologia coletiva que acaba por funcionar em... Bom, e então podemos passar mais uma vez, poderíamos ficar aqui horas à conversa, mas há uma pergunta final que nós costumamos fazer, que é uma pergunta lançada off the record pelo convidado anterior. Neste caso houve aqui uma certa perturbação na ordem, nós tivemos aqui, saltamos um episódio, mas agora retomamos esta prática. E um convidado anterior lançou a seguinte pergunta. Portanto, cada convidado, recordando os nossos ouvintes, nós lançamos o desafio que cada convidado lance uma pergunta para o convidado seguinte que não sabe qual será. A pergunta é feita off the record, o convidado não sabe qual será o convidado seguinte e o convidado seguinte, que pode ser da mesma área ou de uma área completamente diferente, embora relacionado com as tuas medievais, a esse convidado seguinte será perguntado o que o anterior lançou. E neste caso, um convidado anterior lançou a seguinte pergunta, calha bem no sentido em que tem uma pergunta que tem muito a ver com as tuas áreas, mas poderia não ser, é casualidade. A pergunta é, qual é a melhor perspectiva de abordagem, na tua opinião, claro, qual é a melhor perspectiva de abordagem da literatura medieval? Tentar compreender como é que os textos foram valorizados pelos leitores ou ouvintes da época, ou tentar apreender o valor estético que podem ou não ter para o público atual? Eu não diria nem melhor nem pior, eu diria que diferente. São ambas completamente válidas. A linha de tentar compreender como é que os textos foram valorizados pelos leitores da época vai muito ao encontro desta minha linha de trabalho atual, que pretende olhar para os manuscritos tendo em conta o contexto cultural em que eles se inseriam na época da sua produção. Será um pouco mais difícil porque há muitos pontos em branco que te escapam. Nomeadamente textos perdidos, elementos contextuais de detalhe que nós não temos conhecimento, cuja memória se perdeu. Há uma série de elementos que nos escapam, mas podemos procurar aproximar-nos. O valor estético para o público atual faz todo o sentido, é absolutamente uma abordagem válida, seja no trabalho dos textos pelos textos em si, seja o trabalho do texto na sua sequência de família textual, seja depois as abordagens mais associadas ao medievalismo e ao neomedievalismo. Todas essas áreas são áreas que fazem sentido e são áreas que permitem estudos muito, muito interessantes, de maneira que há que enverdar pelos vários caminhos, pois há espaço para muita gente trabalhar, para muita gente estudar e ter muito boas ideias sobre os textos e a literatura deste período. Não importa bem como, mas estudem os textos, leiam, venham conhecer. É isso. Não é? Seja o caminho que queiram tomar. Sem dúvida. Como dizia era o Thoreau ou era o Wordsworth, aquela coisa, havia 3 caminhos, eu decidi ir pelo menos percorrido. Quem é que dizia isso? Era o Thoreau? Bom, não sei, há assim um romântico qualquer que tinha essa... The Road Less Traveled. É isso, Thoreau, não é? Acho eu. Bom, é um romântico qualquer. Qualquer. Desses. É engraçado porque não deixa de ser bastante interessante pensar nos estudos medievais como sendo muito modernos ou pós-modernos avant la lettre, porque sempre
requerem esta perspectiva múltipla de abordagens de várias disciplinas e de vários pontos de vista, que de facto são aquilo que nos permite compreender os textos desta época e eu diria que qualquer época, não é? Na verdade. Nós é que acho que houve uma cientificização que levou a um fechamento de domínios que só prejudica a compreensão do passado, não é? Bom, muito obrigado, Isabel. Foi quase uma hora, ou na verdade uma hora e picos de conversa muito interessante. Mais uma vez, como é timbre das boas conversas, poderíamos ficar aqui horas à conversa, mas o estúdio fecha e temos outras coisas para fazer, mas talvez um dia voltemos para falar de outras temáticas, quem sabe. Muito obrigado mais uma vez. Aos nossos ouvintes também eu despeço-me. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Isabel, mais uma vez. Obrigada, Muito Isabel. obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, Filipe. Muito obrigada, Mariana, por este desafio. Bom, e despedimos, como é habitual, com amizade. Até à próxima. Glosa ordinária.